O Leonardo Jardim falou muita coisa na primeira entrevista coletiva como técnico do Flamengo. E eu separei alguns trechos pra gente comentar aqui. Mas antes disso, já curte, comenta, compartilha e se inscreve no meu canal pra me ajudar, que eu tô começando agora, o canal tá crescendo aos poucos. E eu sou muito grato a vocês, já estamos com 5.000 inscritos no canal e queremos chegar ainda mais. Mas para isso eu preciso da força de vocês. Valeu? Mas antes de falar de Leonardo Jardim, vamos ouvir o que foi que o Boto falou sobre a demissão do Felipe Luiz e falar um pouco a respeito. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. O Boto foi claro quando falou assim: tínhamos um problema, eu apresentei a solução e o presidente acatou. Ou seja, a ideia de demitir não veio do presidente, veio do Boto, pela própria fala dele. Tem coisas internas no futebol, nos bastidores, que a gente que está de fora, como torcedor, não tem como saber. Só quem está lá dentro sabe. Então, eu acredito que eles tiveram os motivos para demitir o Felipe Luiz. Como eu já falei, eu não concordo. Mas eu acho que o que ninguém concordou, o que ninguém entende, é a forma que foi feita. A forma que foi feita, que aconteceu a demissão do Felipe Luiz, mostra uma falta de respeito gigantesca pelo profissional que sempre demonstrou amor, dedicação pelo clube do Flamengo. Um cara que sempre respeitou a instituição Flamengo. Cara, eles fizeram o Flamengo tirar o escudo do Flamengo do chão, do vestiário, e colocar no teto para que as pessoas não ficassem pisando em cima do escudo do Flamengo. Isso demonstra o tamanho do respeito que o Felipe Luiz tinha com a instituição Flamengo. Então, eu acho que até as pessoas que eram a favor da demissão do Felipe Luiz não queriam que tivesse acontecido dessa forma. Mostrou uma falta de respeito total com o que o Felipe Luiz representa para o Flamengo. Um cara que conquistou títulos como ele conquistou no Flamengo. E não tem justificativa para o que aconteceu. A fala do Leonardo Jardim deu a entender que o Flamengo procurou ele em dezembro. Ou seja, eu acredito que o Flamengo nem queria renovar com o Felipe Luiz. Então, quando teve aquela novela toda da renovação do Felipe Luiz, eles procuraram o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim disse que não poderia assumir clube nenhum por problemas pessoais dele, que foi o que fez ele sair do Cruzeiro também. Inclusive, vamos falar sobre isso. E ele negou o Flamengo. E aí o Flamengo acabou se resolvendo com o Felipe Luiz e renovando o contrato dele. Mas se eles tinham certeza de que queriam demitir o Felipe Luiz, por que não demitiu imediatamente após o vice da Recopa Sul-Americana? Era mais compreensível. Eles esperaram 3, 4 dias para demitir o cara depois de uma vitória, depois o cara foi fazer uma coletiva de imprensa, demitir na madrugada. Foi assim uma situação totalmente desrespeitosa. Se tivesse demitido contra o Lanús, não teria gerado a repercussão que gerou. Claro que o fato dele ser um cara campeão, do Flamengo ter tido números excepcionais no ano passado, iria gerar uma polêmica, mas a forma com que foi feita não tem justificativa nenhuma. Mas passando nessa pauta, falando a respeito da entrevista do Leonardo Jardim, eu tive uma boa impressão do Leonardo Jardim na entrevista dele. Um ponto que eu tinha certeza que seria a primeira pergunta foi quando perguntaram sobre a saída dele do Cruzeiro, por que ele saiu do Cruzeiro, por que ele aceitou treinar uma equipe como outra equipe no Brasil, já que ele tinha falado que não treinaria. E vamos ver a resposta dele aqui. Fez-me mudar de ideia em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas, porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano.
Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava, e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro. Mas como eu disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes, e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou, e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. É isso, cara. Futebol é negócio. Você procura o que é melhor pra você. Ele não saiu de forma desrespeitosa do Cruzeiro, pelo contrário, ele é amigo do presidente do Cruzeiro. Ele foi para um casamento, inclusive ele estava no Brasil porque ele foi para o casamento de alguém da família do presidente do Cruzeiro. Então ele saiu de forma respeitosa do Cruzeiro. E essa questão de falar que não jogo mais em nenhum time, não treino em nenhum time, a gente sabe que isso é balela. É balela de treinadores, falam o que a gente quer ouvir, a verdade é essa. A gente passou isso com o Andreas Pereira. O Andreas Pereira falou que não jogaria em nenhum outro clube. Foi pro Palmeiras, o Arias foi pro Palmeiras, o Gerson voltou para o Cruzeiro. Então a gente sabe que amor de atleta e de treinador é só até onde vem uma proposta maior. A verdade é essa, infelizmente. Então, isso não é a primeira vez que acontece, não vai ser a última. Já aconteceu com o Flamengo, vai acontecer com o Cruzeiro, vai acontecer com outros times, porque é assim que funciona o futebol. E é assim que funciona o trabalho. Você trabalha, se você tiver uma empresa que lhe ofereça um salário maior, você vai sair da empresa que você está. A verdade é essa. E não foi o que aconteceu com o Leonardo Jardim, óbvio. Ele saiu, disse que não treinaria outro clube, mas o Flamengo apresentou uma proposta para ele. Ele sabe a relevância que é treinar um clube como o Flamengo. Ele sabe que treinando o Flamengo oferece coisas que o Cruzeiro não pode oferecer para ele, como brigar por todos os títulos, por exemplo. O Cruzeiro tem um bom time, mas tem um elenco ainda que não como é que eu posso dizer, o nível do time reserva do Cruzeiro não é o mesmo nível do time titular. Então, querendo ou não, treinar o Flamengo é muito mais vantajoso do que treinar o Cruzeiro, apesar da pressão gigantesca que é treinar o Flamengo. Outro ponto que ele falou na entrevista, tiveram muitas perguntas repetitivas que acabavam voltando para o mesmo assunto, e um assunto que foi tocado bastante foi a respeito do estilo de jogo. O estilo de jogo dele, como ele imaginava jogar com esse Flamengo, já que ele era um estilo de mais transição. O Flamengo sempre foi um time ofensivo, de posse de bola e tal. E ele falou uma parada que eu gostei bastante, que ele falou... Eu volto a referir, algumas das ideias do Filipe vão continuar, não é? Mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu às vezes vejo um jogo, as equipas jogar em transição, há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipa tem que ter sempre esta capacidade de jogar na pressão do adversário, algumas vezes disparar mais baixo, umas vezes ter mais posse, umas vezes ter mais transição. As melhores equipas do mundo têm esta variabilidade, que é não fazer sempre a mesma coisa, senão a seguir começa a ser fácil, não é? Ele falou que os melhores times do mundo não são apegados a um estilo de jogo somente, mas sabem a hora de transicionar, sabem a hora de se defender, sabem a hora de ter posse de bola. Isso é verdade. Cara, eu como torcedor, eu como quem acompanha futebol também, eu gosto muito mais de um time ofensivo, de um time que tem posse de bola, de um time de ataque rápidos, de ataques rápidos. Mas eu entendo que um bom treinador, ele tem que saber jogar de formas diferentes, porque você vai enfrentar adversários diferentes. Essa é uma dificuldade que o Felipe Luiz tinha bastante no Flamengo, principalmente quando enfrentava times que pressionavam em cima, ou muito em cima, ou times que se retrancavam muito. Era uma dificuldade do Flamengo. Inclusive o Leonardo Jardim falou que nos jogos que ele fez contra o Flamengo, foi uma estratégia dele pressionar em cima do Flamengo, porque a transição do Flamengo era fraca. Eu separei um trecho. Mais dificuldade, até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei com o Flamengo. Pressionar mais o Flamengo para
a transição não era tão boa. Por isso temos que equilibrar isto, e é o que eu disse aos jogadores, mas não queremos fugir do ADN deste grupo, que este grupo tem um certo ADN, e no presente, que é o importante, no presente temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. E a entrevista do Leonardo Jardim me deu uma boa impressão do treinador. E uma boa impressão que na verdade eu já tinha, porque o Leonardo Jardim é um treinador excelente. Eu sabia, quando ele veio pro Cruzeiro, eu sabia que ele faria um bom trabalho no Cruzeiro. É um cara, velho, ele foi quem revelou o Mbappé, então por aí vocês tiram. Mas é isso, a entrevista foi muito boa. Se você não assistiu, assista na íntegra. Eu separei só alguns pontos que eu achei mais importantes, mais relevantes para comentar, até porque tiveram perguntas diferentes, mas que levavam para o mesmo sentido. Então, mas assista lá que a entrevista está muito boa. Curte, comenta, compartilha para me ajudar. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Flamengo!